Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos. Amém? Eu quero que os irmãos acompanhem. E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dali e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Amém? Podem tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra, que muito conhecida entre nós, de uma mulher que está enfrentando alguns problemas esses que alguns aqui eu acho que já enfrentaram também. Primeiramente, essa mulher, ela tem um grave sofrimento, sentimental, psicológico, por ter perdido o seu marido. E eu acredito que não é fácil para ela, nessa história, estar enfrentando essa dificuldade. E a mesma também, agora tem uma dívida, que após a morte do seu marido, ela precisa resolver. E o credor está na porta. O credor está cobrando, e agora junta o problema sentimental, o problema financeiro. E ela desesperada, porque o problema financeiro está afetando dentro da sua casa, porque o credor agora obriga ela, a pagar a dívida com os seus 2 filhos, para que os seus 2 filhos se tornem escravos. Um desespero grave, dentro dessa casa, uma casa com um problema muito grande. E a gente vê que a Bíblia Sagrada revela que o seu finado marido era um profeta, e sendo um profeta também temia o Senhor. Sendo servo de Eliseu, a gente observa que o profeta Eliseu, pela história, conhece esse marido. E esse marido tem um exemplo muito grande. E o que me chama a atenção aqui dentro desse texto, irmãos, que esta mulher, quando ela vai até o profeta, porque ela não fica em casa remoendo, ela não fica em casa com dor de cotovelo, ela toma uma atitude, se ela ficasse dentro de casa, é aquele ditado que diz: se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então ela está dentro de casa, só que ela vê que dentro de casa não vai vir a solução. Ela precisa sair da sua zona de conforto e perigo ao mesmo tempo, porque o credor está à porta. E a forma que ela vai buscar o recurso, direcionamento, é através da mensagem de Deus. Antigamente, as pessoas, elas consultavam o Senhor através do profeta. A gente vai ver aqui no mesmo livro de Segunda Reis, no capítulo 3, no versículo 11, o rei Jorão, juntamente com o rei Josafá, consultando o profeta Eliseu sobre uma guerra, sobre uma batalha. Então as pessoas, os reis, os capitões, pessoas normais, elas consultavam ao Senhor através de um profeta. E essa mulher, ela está desesperada por uma resposta. Ela precisa de uma solução. E ela vai no lugar certo, ela vai na direção certa. E isso nós precisamos trazer para a nossa vida, irmãos. Precisamos trazer para a nossa vida, porque nós
entramos em desespero. Às vezes o problema bate na nossa porta, a situação aperta, a dificuldade grita, e há uma pergunta: qual é a porta, qual é a direção, qual é a casa, qual é a geografia que você tem procurado um recurso, uma resposta, uma palavra? Porque nem todo mundo, irmãos, vai poder te ajudar. E nós temos que olhar às vezes o currículo de quem vai nos ajudar. Porque nós vamos sair da nossa casa precisando de uma resposta, de um direcionamento. Vamos precisar de um direcionamento no casamento, mas a pessoa já passou por várias dificuldades no casamento e não resolveu. Por situações financeiras, a pessoa nunca teve uma solução. Por uma direção na empresa, mas ela nunca vivenciou, talvez, cuidar de uma empresa. Então, precisamos buscar sempre uma orientação certa sobre vida espiritual, mas às vezes aquele que vai te orientar não ora. Aquele que vai te orientar não clama, não tem uma experiência espiritual, ministerial. Então precisamos bater na porta certa. E esta mulher foi na porta certa. Por quê? Porque a fama de Eliseu percorre a região de Samaria e Judá. Todos ouvem falar do profeta Eliseu, aquele que andou com o profeta Elias, aquele que viu os carros de fogo quando o profeta Elias estava subindo, aquele que viu o rio Jordão se abrindo quando estava com o mesmo profeta, aquele que largou as juntas de boi e seguiu rumo ao profeta, aquele que teve milagres, aquele que teve direcionamento, palavra. Então ela sabe aonde vai, irmãos. Ela sabe com quem ela pode contar. Só que o problema aqui é se nós vamos sair do nosso lugar para contar com alguém, para ter uma palavra de alguém. Tem pessoas que ficam dentro de casa sofrendo. Tem pessoas que ligam para o profeta. Tem pessoas que ligam o Instagram, o Facebook, o YouTube, para ver se tem algum direcionamento. E às vezes, irmãos, você tem a sua liderança espiritual que pode te direcionar, que pode te dar uma palavra, que pode te instruir, que tem estrutura para poder te instruir. E às vezes a gente está dentro de casa sofrendo, angustiado, porque está com medo de tudo aquilo que vai vir sobre nós. O vendaval, Natan, está vindo. O vendaval está sobrevindo sobre a nossa vida. Então nós precisamos de um direcionamento, pastor Francisco. Precisamos de uma palavra. Porque às vezes nem nós mesmos conseguimos achar uma palavra dentro da Bíblia. Quem é aquele que nunca abriu a palavra de Deus? Num momento de dificuldade eu já fiz isso. No momento de dificuldade abriu a Bíblia e colocou o dedo em cima. E às vezes você toma até uma apunhalada, né? Você toma algumas chibatadas da própria palavra, porque a palavra está querendo te endireitar. Só que o que nós queremos ouvir é aquilo que vem massagear o nosso ego, aquilo que vem nos confortar no momento difícil. Mas o que o Senhor tem para você é aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. E eu tenho certeza que hoje você veio a este ambiente aqui, talvez querendo alguma coisa que você quer, mas o Espírito Santo está te dizendo: eu vou te dar o que você precisa, não aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer é conforto, mas aquilo que você precisa, Ele te instrui, Ele te edifica, Ele te coloca de pé. Então precisamos entender quais são as pessoas que nós estamos procurando ajuda. Esta mulher sabe com quem ela pode contar. Ela saiu da sua casa e ela foi para fora para procurar uma solução de vida. E quando ela chega até o profeta, ela chega dizendo: o teu servo temia ao Senhor. A mulher está falando do finado, do seu marido. Ela está dando, irmãos, o testemunho de quem morreu. Será que se nós morrêssemos hoje, a nossa esposa vai falar bem da gente? Será que se você morreu hoje, o seu esposo vai falar bem de você? E aí, será que vai ter um bom currículo da sua pessoa? Ou será que vai ser mais um traste se foi? Mais um que se foi, que apunhalava a minha vida, que aperreava a minha vida. Será que vamos ter essa resposta? Ou será que nós vamos falar para qualquer pessoa? Não, lá se foi um servo de Deus, alguém que temia o Senhor. Então precisamos entender o que nós estamos fazendo dentro de nossa casa. Porque aqueles que nós dormimos junto, irmão, aquela que nós dormimos junto é aquela que vai falar da gente. Mas será que vai falar bem ou vai falar mal? Porque esta mulher, quando ela chega até o profeta, ela diz: olha, o teu servo, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Meu Deus. Ela tem a convicção que o seu marido é crente. Ela tem a convicção que a sua esposa é crente.
Então eu posso falar de olhos fechados, independente da circunstância, do problema. Deixou dívida, mas é crente, é servo. E o profeta, irmãos, ela tem uma resposta. O que te hei eu de fazer? Olha que sabe as palavras de um profeta. E nós precisamos tomar cuidado. É culto de ensino, precisamos tomar cuidado. Porque hoje tem pessoas que falam assim: ora por mim. E tudo que a pessoa está esperando é o quê? Uma revelação imediata. Não é assim? Se você vê na rede social, você vai ver lá um monte de nome. Ei, bota o nome, né? Eu aqui, estou passando luta. Por quê? Está precisando que o profeta revele ela de forma imediata. Mas Deus revela na hora que quer, quando quer. Não é o profeta que usa o Deus, mas é o Deus que usa o profeta. E o profeta aqui, o profeta Eliseu, por mais que é profeta, ele está dizendo, ele está na dúvida, como homem ele está dizendo, o que é de fazer? Só que o profeta tem vida com Deus. Por mais que ele não tenha uma palavra imediata, o Espírito Santo revela para ele uma direção. E a direção é: vai melhorar. Não é falar vai melhorar, vai tudo bem, as coisas vão fluir, não, vai dar tudo certo, o credor vai embora, Deus vai matar o credor. Não. O que você tem em casa? O direcionamento do Espírito Santo é esse, para a sua vida e para a minha hoje. O que você tem em casa? E isso aí mexeu com ela, porque foi um diálogo imediato. O que você tem em casa? Primeiro, o profeta, como homem, não tem resposta. Mas depois de um ponto de interrogação, ele tem a resposta pelo Espírito. E a resposta é: o que você tem em casa? E ela, desesperada, ela responde: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Não podemos dizer que este azeite seja comestível, porque profetas no Velho Testamento era costumeiro ter uma botija de azeite dentro de casa, para consagração, para um ato profético. Só que ficou ali uma botija de azeite. Não se sabe se a botija está cheia, se a botija está pela metade, se a botija tem um pouco. Mas ela está falando, tem uma botija de azeite. A botija de azeite é feita de barro, de um barro meio ondulado embaixo, que se finalia em cima e faz duas alças em cima. Era mais ou menos dessa forma as botijas de azeite da época. O azeite, se não for apenas um azeite para consagração, também um azeite comestível ou para venda. Então quem tinha um azeite tinha uma condição, tinha alguma coisa. Então essa mulher tem alguma coisa. Não se sabe se a mulher guardou este azeite após a morte do seu esposo, depois de ter ungilo ou alguma coisa assim, e deixou lá na sua sala ou no seu cômodo mais próximo para poder guardar. Ou talvez estava usando de pouco a pouco para alimentação, ou para um remédio, alguma coisa assim. O azeite está lá, a botija está lá. E que ela fala para o profeta: a tua serva não tem nada. Talvez possa ser que o azeite da botija está pouco. E já viu que nós entramos às vezes em algumas situações que se deparamos com alguns problemas, e às vezes o problema é 1.000 euros. E aí alguém pergunta: você tem alguma coisa? Aí você tem 10 no bolso. Aí você diz: não, teu servo não tem nada. Por quê? Porque sabe que os 10 contos de euro no bolso não vai resolver os 1.000 de dívida. E às vezes a colocação dessa serva pode: a tua serva não tem nada, mas ela tem uma botija de azeite. Aí na hora o Espírito de Deus dá uma luz para o profeta, para orientar ele daquilo que ele deve fazer. Precisamos entender isso, irmãos, que o único lugar, o lugar mais verdadeiro de hoje para obtermos uma resposta é a casa de Deus. Porque aqui é onde prega a palavra, aqui é onde orienta na palavra, e aqui é onde direciona com a palavra.
Tem muita gente tentando procurar o botequim, procurar o vizinho, procurar o parente distante, o telefone, o WhatsApp, o Instagram. Mas o lugar certo você veio hoje procurar a resposta de Deus. É aqui na casa do Senhor. Talvez você saiu da sua casa com algum problema e falou: eu vou lá porque eu vou ouvir uma resposta de Deus através da palavra. Porque o que eles ouviam antigamente era uma orientação através do profeta. O que nós ouvimos nos dias de hoje é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma que o homem consulta hoje é através da palavra. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, 12, que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, e ela penetra na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Então o que você precisa nessa noite não é de profetada. O que você precisa nessa noite é da palavra de Deus, como consulta magna para a sua alma. Eu tenho certeza de uma coisa: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se a sua casa está de cabeça para baixo, Deus vai colocar no lugar as coisas. Deus vai coordenar as coisas, porque você veio no lugar certo. Não para ouvir o pastor George, mas para ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Jesus, a palavra que muda, a palavra que sara, a palavra que transforma, a palavra que levanta, a palavra que edifica. Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Aí o profeta diz para ela: vai. E aqui aperta um pouquinho, né, irmãos? Vai aos seus vizinhos, pede vasos emprestados. E a ordem, o direcionamento do profeta é aquela hora, para já. Sai daqui, vai até os vizinhos e peça vasos emprestados, quanto você puder, não poucos. E entra na sua casa, junto com seus filhos, e fecha a porta atrás de si, porque lá dentro haverá o milagre da sua vida. Só que o primeiro ponto para chegar até esse milagre é a comunhão. Porque se essa mulher não tivesse comunhão com seus vizinhos, ela não ia conseguir vasos. Se ela não tivesse diálogo com os vizinhos, ela não ia conseguir vaso. E o céu vai multiplicar de acordo com a quantidade de... E ela precisa da comunhão. Quanto mais comunhão com os vizinhos, mais vaso ela terá. Quanto mais vasos ela tiver, mais azeite ela vai ter. Aleluia. Quer ter muito? Tenha comunhão. Quer ter muito? Tenha comunhão. Quer ter muito? Tenha comunhão. O profeta falou: sai daqui, vai até os vizinhos e pega vasos emprestados. Porque se ela não tivesse comunhão com os vizinhos, como que ela ia ver a multiplicação? Ela só tinha uma botija de azeite em casa, e ela precisava de mais vasos para poder levar para dentro da sua casa. Mas o direcionamento foi: vai até os vizinhos, bate palma, toca a campainha, chama ele para fora e fala: eu preciso de você. Eu quero dizer para você que eu e você vamos precisar um dos outros. Ninguém aqui é autossuficiente. Eu preciso de você. Fale para o teu irmão aí: eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso de você. É isso. Eu preciso de você. Ninguém aqui é autossuficiente, irmãos. Oh, glória. Você está perdendo a multiplicação. Mas hoje a palavra te dá uma chance para você reconciliar com os vizinhos ao redor, na rua do trabalhador, na moita, para que a multiplicação aconteça na tua casa. Deus vai te abençoar através dos teus vizinhos, através do teu amigo, através da tua família. Deus vai te abençoar para que o céu promova algo grande na tua vida. Mas é preciso comunhão. Aleluia. Oh, glória a Jesus.
Depois que os filhos pegaram os vasos emprestados, agora eles entram. E é interessante notar que o credor já tinha dado uma palavra que ia levar os meninos como escravos, né? O credor já tinha dado essa palavra para ela. Só que a gente não vê aqui o credor aparecendo aqui, Andressa. A gente vê que ela vai desesperada até o profeta falar que o credor veio até ela e que quer levar os 2 meninos como escravos. Mas depois a gente não vê mais a fala dos credores. Esses credores, eles ficaram da porta para fora. Porque Deus sabe o grau de provação que Ele vai te provar. Deus, quando permitir o inimigo vir contra você te provar, Deus vai botar limite para ele chegar. O diabo não pode entrar de qualquer jeito não, irmão. Só entra onde Deus permite. Você lembra o que Satanás falou com Deus sobre Jó? Deus falou, pode tocar nele. Na doença, nos filhos, nas casas. Só não tira a sua vida. Então tem um porém de Deus. Essa prova que você está enfrentando tem um porém de Deus. O diabo não pode ir além. Ele tem um ponto até onde ele pode chegar. Ele não pode ir além, irmãos. Então suporta mais um pouco. Você não vai morrer. Suporta mais um pouco. Você não vai morrer. O diabo não pode ultrapassar o limite. O diabo não pode ultrapassar o limite que Deus determinou. Os credores foram até a casa daquela viúva, mas eles não entraram na casa, porque Deus disse, ó, aqui dentro não, aqui dentro quem manda sou eu. Pode até ter luta do lado de fora, mas do lado de dentro quem manda é Jesus. Pode ter até uma enfermidade, pode ter até tomado um prejuízo financeiro, mas na tua saúde quem manda é Jesus. O diabo não faz o que ele quer, irmãos. Não. Hoje eu estava conversando com a irmã. Nós temos limite. O diabo tem limite aonde ele pode chegar até nós. A provação tem limite. Deus, ele não vai provar você além do que você não suporte. As provações da sua vida vai até onde você suporta. E o diabo tem que saber aonde ele vai. E o credor não invadiu a porta, não chutou a porta, não. Eu não sei se aquele credor estava do lado de fora. Eu não sei se ele estava próximo da porta. Mas talvez, ou ele pode ter acompanhado o andamento daquela mulher, a caminhada daquela mulher. Vamos conjecturar, né? Porque ele foi lá cobrar. Então aquela mulher saiu. Porque eu percebo que ela deve ter saído sozinha até o profeta. Ela foi até um direcionamento. E talvez os credores de longe observando. O que essa mulher vai fazer? E talvez na observância eles não entenderam o que aquela mulher estava buscando. Só que ela volta agora. Ela volta cheia de vasilha na mão, cheia de vaso. E vai para dentro. Os filhos vão entrando. E aí o credor está olhando. O que está acontecendo? É assim que o diabo faz. O diabo está lá atrás da moita, falando, agora vai morrer, agora acabou tudo, agora vai chutar o balde, agora vai chutar a barraca. Aí pensa que não, você entra com um monte de coisa na mão. Aí o diabo olha e fala, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Era para ele sair, ele saiu vazio, mas voltou cheio. Ela saiu chorando, mas voltou sorrindo. Ela saiu moribunda, mas entrou feliz com os vasos na mão. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque o diabo está só observando, só mirando. Agora vai, agora larga, agora desiste. E aí você vai e pede orientação a Jesus. É o que você veio fazer aqui hoje. Talvez o inimigo, o nosso adversário, estava com um binóculo do inferno olhando para a gente. Falando, aonde ele vai? Agora ele vai remoer. Agora vai voltar para o álcool. Agora vai voltar para as drogas. Agora vai trair a esposa. Agora vai trair o esposo. E aí pensa que não.
Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. E aí você senta do lado dos vizinhos. Olha o seu vizinho aí. E Deus está disponibilizando hoje um recipiente para cada um aqui. Porque aquele pouco que você achava que era pouco, na sua casa vai haver multiplicação. Você achou que era pouco, Deus vai multiplicar, porque você saiu da tua casa em direção à consulta de Deus. Deus vai te dar a resposta hoje, a orientação hoje. Aleluias. Eu sei que é culto de doutrina, mas eu preciso profetizar para a tua vida. Você saiu hoje precisando de uma palavra, precisando de uma resposta. Olha a palavra de Deus aqui. Pega o recipiente, volta para a tua casa e viva a multiplicação. Eu vou repetir. Pega o recipiente e volte para a tua casa e viva a multiplicação. Ninguém vai destruir a tua casa. Ninguém vai acabar com os teus filhos. Os teus filhos não serão escravos. Tem o azeite de Deus sendo liberado para a tua vida, para você pagar. Quer dizer, a dívida já foi paga na cruz do Calvário. Ninguém vai ser escravo na tua casa. Ninguém vai ser escravo na tua casa. Ela entrou junto com os filhos. O credor ainda espera ser pago a dívida. E ela fecha a porta. Ela fecha. Porque o milagre está aqui, o diácono Luiz. No fechar a porta. Porque nem toda porta aberta é de Deus. E nem toda porta fechada é do diabo. Eu estava meditando essa semana isso. Porque a ordem da palavra do profeta é: entra com seus filhos, com os vasos e fecha a porta. Fecha a porta atrás de si. Essa porta que foi fechada aí. Essa porta que foi fechada, que você não está entendendo. Foi Deus que permitiu fechar. Foi Deus que permitiu. Pastor, eu saí de casa hoje para vir no culto, para o senhor falar que Deus fechou a porta, que é Deus que fechou. Foi Deus que fechou essa porta. Porque tem milagre maior na tua vida. É com a porta fechada que as coisas vão acontecer. Oramaxeremaia. Deus não tem problema nenhum de fazer milagre através de porta fechada. Bateria bem. Deus não tem problema nenhum de entrar com recurso através da porta fechada. Aleluias. Porta foi fechada e agora começam as coisas. E é interessante que o milagre só vai acontecer se a porta estiver fechada. A gente não sabe se o credor vai entrar. Nem Eliseu disse: eu não quero nem lá ver. Primeiro que a mulher é viúva, e outra que ele não está interessado em ver aquilo que a mulher vai viver de melhor dentro da sua casa. Ele não está preocupado. Infelizmente tem gente que fica preocupado com aquilo que pessoas vivem de melhor. Comprou um carro novo, está preocupado. Comprou uma casa nova, está preocupado. Ganhou dinheiro, está preocupado. Sempre preocupado com quem está vivendo alguma coisa diante de Deus. É por isso que algumas portas na sua vida precisam ser fechadas, para que ninguém veja o que Deus está fazendo, para que ninguém veja como que está acontecendo o milagre lá na tua vida, porque o milagre lá na tua vida é para você e Deus, é para você e a família. É só vocês que precisam ver. E essa porta foi fechada para o milagre acontecer. E quantas vezes Deus entrou com milagres fechando porta? Quantas vezes Deus cuidou do povo fechando porta? Eu me lembro do mar vermelho quando foi aberto. O mar vermelho foi como uma porta aberta. Quando abriu, o povo de Israel passou. Mas quando fechou,
Deus matou os inimigos do povo de Israel. A porta fechada trouxe livramento para Israel. A porta fechada vai trazer livramento para você, e você não está entendendo ainda. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que está bugando a tua mente. Por quê? Porque as coisas, a realidade das coisas é porta aberta, entrei na porta. Mas o Senhor está falando ao contrário hoje, para confundir o inimigo. Porque o inimigo acha que a porta fechada te desmoronou, acabou com a tua vida. Mas não, o milagre ainda continua após a porta fechada. O milagre ainda continua após a porta fechada. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 6. Vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Então o seu pai o recompensará. Só com a porta fechada. Pode ficar tranquilo que a qualquer momento o milagre vai começar a acontecer na tua vida. Tem coisas que foram fechadas para o inimigo não te destroçar no meio, sabia? É para você ter alguns livramentos. Tem gente que deixa de ser crente porque a porta fechou, irmãos. Tem gente que para de vir à igreja porque a porta fechou, fica magoado com Deus. Tem gente que coloca Deus contra a parede, mas não é isso. Você está sendo cuidado por Ele. Você está na mão dEle. Ele está tratando de tudo. Ei, continua crente. Essa porta fechada está se envolvendo com um milagre para a tua vida grandioso. E é interessante que entrou toda a família, irmãos. Aquela mulher que estava angustiada, deprimida, para baixo, e com medo dos filhos serem escravos. O credor já esperando, vou levar eles como escravos. Agora, aquela multiplicação de azeite botou os meninos para trabalhar. E toda vez que os filhos da casa trabalham, não tem espaço para o diabo fazer alguém de escravo. Porque enquanto tem filhos da casa trabalhando, o diabo não tem poder para fazer ninguém escravo. Enquanto os filhos da casa trabalham, o azeite multiplica, meu Deus. Enquanto os filhos da casa trabalham, o azeite multiplica. Enquanto você ora pela tua família, o azeite multiplica. Enquanto você jejua pela tua casa, o azeite multiplica. Enquanto você vem para a igreja, o azeite multiplica. Enquanto você intercede pelo teu esposo, o azeite multiplica. Enquanto você ora pelos filhos, o azeite multiplica. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: não desista dos teus filhos, não desista do teu esposo, não desista da tua esposa. Continue orando, porque o azeite está multiplicando, o azeite está sendo acrescentado na tua casa. E ela fala com os meninos: traz os vasos e multiplica o azeite. Traz os vasos e multiplica o azeite. Aleluia. A multiplicação é divina, mas o preparo é dos filhos. Não adianta querer multiplicação se não tem preparo. Não adianta querer dirigir um carro se não tem carta de motorista. Não adianta querer viajar o mundo se não tem um passaporte. Precisa ter preparo para viver as coisas de Deus. Tudo que aquela casa precisa é de quê? De vasos. Enquanto tem vasos, tem multiplicação. Enquanto tem vasos, tem trabalho. Enquanto tem trabalho, os filhos se movimentam. Enquanto os filhos se movimentam, não tem espaço para o credor levar ninguém como escravo. Assim é a igreja de Deus. E eu venho agora para o lado da igreja. Enquanto tem crente orando, clamando, intercedendo, vindo à igreja, fazendo a obra, sendo obreiro, sendo obreira, não tem espaço para o diabo escravizar alguém, porque a Bíblia diz que a palavra liberta. 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 Enquanto tem filhos dando glória
glória a Deus, enquanto tem filhos dando aleluia, enquanto tem filhos vindo para a igreja, enquanto tem filhos tocando, cantando, exaltando, pregando, não tem espaço aqui nesta casa para alguém virar escravo. O credor já quebrou a cara, porque ele não vai levar, ele não vai levar, ele não vai levar, ele não vai levar ninguém como escravo deste lugar. Aleluia. Tem um movimento naquela casa e os credores não sabem o que está acontecendo. Tem uma movimentação dentro da casa e o credor não sabe o que está acontecendo. Porque o credor tem um limite. Dentro da casa é apenas os filhos. Dentro da casa é apenas o provedor. Dentro da casa é apenas o azeite. Então, enquanto tem azeite, enquanto tem provedor e enquanto tem filhos trabalhando, o credor não pode levar ninguém como escravo. O diabo não tem autoridade de ultrapassar aquela porta e pegar ninguém pelo colarinho aqui, porque o provedor está aqui na casa, o azeite está aqui na casa, a multiplicação está aqui na casa. O provedor não vai tirar ninguém da presença, porque enquanto tiver gente trabalhando, tiver azeite sendo multiplicado e tendo vaso na casa, Deus está protegendo como provedor. Deus está guardando a tua família, Deus está guardando a tua casa. Pode levantar 11 mil demônios, 10 mil à tua direita, 1000 à tua esquerda, e todos não prevalecerão, porque o Senhor está te guardando. Não, talvez você não acredite nessa palavra. Eu estou falando que enquanto a gente está pregando aqui, enquanto a gente está falando aqui das coisas de Deus aqui, o Senhor está levando a multiplicação na sua mão agora, para poder você levar para a tua casa e para a tua família. Eu vejo multiplicações de Deus aqui hoje, mas o Senhor está mandando dizer também: se você é filho, continua trabalhando. 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 Como é que pode? A fala da mulher antes, ela: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E agora ela tem vários vasos dentro da sua casa. A alegria é tão grande que ela fala com o filho. Ela fala com o filho, não falou com os dois, falou com um agora, no singular: traz mais um vaso. Aí ele diz: acabaram-se os vasos. Quando ele falou que acabaram-se os vasos, o céu entendeu. Parou o azeite, porque a intenção do céu não era transbordar o azeite ali, era encher, era encher, era encher, era encher, era encher. Porque ali a intenção do céu dentro daquela casa não era desperdício. Era da mesma forma que o vaso do lado ficou cheio, o outro vaso também vai ficar 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 cheio. Tudo sobre medida. E o nosso Deus é especialista em fazer coisas por medida. Todos ali com o direito de receber a mesma quantidade de azeite. Eu me lembro, no deserto, quando os filhos de Israel pela primeira vez foram pegar o maná que caía do céu. A Bíblia diz que alguns zoiudos tentaram pegar muito e levaram para dentro da barraca, e outros pegaram de menos. Só que quando eles iam comer dentro da casa, a quantidade era a mesma. Era tudo sob medida. Quem pegava muito não comia de muito, e quem pegava pouco não comia de pouco. Tudo na medida. Quero dizer para você que o céu, ele está trabalhando hoje de uma forma excelente em nossas vidas. Deus está multiplicando o azeite na tua casa, na tua família. E em exato momento, o Senhor está fazendo algo agora que você não tinha condições de fazer. Deus está te enchendo. Deus está te enchendo. Deus está te enchendo. Se tiver mais alguém vazio ali fora, Deus vai encher. Se tiver mais alguém vazio perto da tua casa, Deus vai encher. Se tiver mais alguém vazio lá no teu lar, Deus vai encher. Deus está enchendo, 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 Deus está enchendo. Se coloque sobre seus pés. Quanto mais os filhos estiverem preparados,
mais azeite Deus entregará. Aquela mulher que saiu correndo com o vaso vazio, agora, irmãos, virou uma grande empresária dentro da sua casa, sem sair para fora. Houve azeite dentro da casa dela. Só precisava dos vasos, que o azeite era com Deus. O que nós precisamos aqui nessa noite é só dos vasos. Mas é necessário os filhos trabalharem para trazer os vasos. Porque o azeite já está aqui, irmãos. A multiplicação do azeite já está disposta para cada um aqui nessa noite. Eu quero que você hoje leve o seu vaso cheio de azeite. Entenda que o que o Senhor fez aqui nessa casa, o credor não precisa saber. Mais uma vez o credor caiu com a cara no chão, com o chifre no chão, porque ele achou que ia rir de você, zombar de você. Mas olha você aqui sendo cheio novamente. Eu vejo vasos sendo quebrados e sendo reconstruídos, e Deus está falando: eu vou encher agora novamente, porque eu vou fazer coisas grandes nesta casa. Enquanto os filhos estiverem trabalhando, eu vou encher, 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 eu vou encher. O profeta teve só uma palavra para aquela mulher quando ela foi até ele. Ele disse: vai, pega vasos emprestados. Agora que a mulher voltou, porque a mulher foi grata, a mulher recebeu. Isso que nós devemos entender, irmãos, na igreja. As bênçãos, as vitórias que você alcança aqui através dos seus propósitos, através das suas orações. Seja grato ao Senhor. Volte novamente para falar: Jesus, obrigado, aconteceu o milagre. Jesus, a providência veio, Jesus. Jesus, aquela providência que o Senhor revelou para mim, aconteceu. A palavra que o Senhor falou para mim, aconteceu. E eu estou voltando aqui para ser grata. Aquela mulher virou uma grande empresária. E quando ela foi até o profeta teve a mesma palavra para ela. Porque aquele profeta, ele não olhava para a mulher por aquilo que ela tinha, e nem por aquilo que ela não tinha. A mesma resposta que ela teve, evangelista Marcos, do profeta, ela teve quando ela teve condições. O profeta disse: vai pegar vaso emprestado. E quando ela chegou: agora eu estou rica, vai, vende e vive do resto. Quando ela chegou até o profeta a primeira vez, ela chegou: a tua serva não sabe o que fazer, vai pegar vaso emprestado. E agora quando ela volta até o profeta de novo: a tua serva está rica, vai, paga a sua dívida e vivei do resto. O profeta não quis uma gota daquele azeite, porque ele fez questão de lançar uma palavra profética para ela. Hoje nós vamos lançar uma palavra profética para alguém, irmãos. Talvez você está do lado de alguém aí, que você nem imagina o que ele vai se tornar amanhã. Só que será que o seu bom dia vai ser o mesmo depois? Será que a sua paz do Senhor vai ser a mesma depois? Aleluias. Porque tem gente que muda o grau de intimidade. Se for aquela que tem mais recurso, se for aquela que tem menos recurso, é paz. Vai aquele paz seco, né? Paz. Agora aquele, meu amigo, Mas o que o Senhor vai fazer aqui hoje, sabe o que é? É pela medida. Da mesma forma que nós tratamos o humilde, o inferior, aquele que não tem, vamos tratar também aquele que tem, porque aquele que tem vai abençoar aquele que não tem. E o que o Senhor vai fazer aqui hoje, Ele vai abrir porta de recurso para alguns aqui, para entender que Ele abençoa. Ele abre porta e abençoa, Ele fecha a porta e abençoa. Independente da bênção que vamos viver, nós vamos chegar até os pés do altar e falar: Senhor, valeu a pena acreditar na palavra profética. Eu estou vivendo o melhor de Deus. Eu estou vivendo o melhor de Deus. Acabou a tristeza, ainda tem o luto, mas a dívida acabou daquela mulher. Deus multiplicou o azeite na vida dela. Deus multiplicou, porque ela teve um ato de obediência. Ela ouviu. Porque eu falo para vocês, é loucura ouvir uma palavra daquela e acreditar naquele monte de coisa que o profeta falou.
Por que o profeta só não disse assim: traz o vaso até a porta? E parece que o profeta Eliseu sempre gostou de dificultar mais, né? Fez Naamã pular lá 7 vezes. Ele poderia dizer: traz aqui o vaso até a porta, a botija até a porta, eu vou abençoar. Ele falou: não. As coisas de Deus tem que ter esforço, dedicação. Aonde você vai chegar vai depender da sua dedicação. Isso é na vida financeira, na vida ministerial, vai depender da sua dedicação. Nada é de graça, irmãos. Aleluia, nada é de graça. Eu sou filhinho de Deus, queridinho, vai ter que regaçar as mangas, porque as coisas não são de graça. Quer viver o milagre de Deus? Ouça o profeta. Quer viver os milagres de Deus? Ouça o profeta. Ouça a palavra de Deus. Tem muita gente deixando de viver porque acha que aquela forma é mais difícil, é mais pesada, mas não é pelo fácil, é pelo complicado mesmo. Mas com Deus, até o complicado descomplica. Quero que você coloque a mão no seu coração. Quero louvar ao Senhor. Eu quero orar por você. Como eu te disse, você saiu da sua casa de um jeito, mas hoje você vai entrar com vasilhames na mão. Olha, você vai entrar assim, com muitos vasilhames na mão, porque a multiplicação já está lá na tua casa. A multiplicação já está lá no teu lar. Aleluia. Isso, ore ao Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. Vai fazer cumprir na hora certa. Isso, se quiser pode chorar na presença de Deus. A palavra nos confronta mesmo. A palavra nos confronta. Ela nos confronta, é isso.